estamos de volta à nossa segunda aula, né, as Organizações Mundiais Indutoras, e agora nós vamos tratar das organizações especificamente. É importante destacar que o nosso objetivo aqui não é falar que o mundo só vai progredir mediante essas organizações. O objetivo é apontar que elas têm um propósito para nos auxiliar no progresso. Existem muitas outras, logicamente, que têm este mesmo objetivo. Então a gente selecionou aqui algumas para a gente poder conversar. E lembrando que a criação de uma organização internacional, ela tem um propósito, um objetivo de ajudar a comunidade como um todo, os outros países, não significa que hoje elas estejam cumprindo isso integralmente. Agora, a concepção delas tem o mesmo propósito das comunidades, como nós vimos lá na nossa primeira aula, ok? Então, a ideia aqui não é a gente exaltar esta ou aquela organização, é simplesmente a gente citar o quanto existe organizações que estão pensando nesse progresso em todas as áreas do nosso planeta, ok? Existe, na verdade, mais de 500 organizações internacionais. Qual é o objetivo da maioria delas? Para que a gente possa entender um pouquinho mais. Buscar avanços econômicos, sociais e políticos para os países membros. São cadeiras, são áreas do conhecimento que faz parte da nossa vida. E que, a partir do momento que nós, enquanto planeta, vamos evoluindo, é natural que esses conteúdos eles vão ganhando notoriedade e entendimento com mais profundidade, ok? Um outro objetivo é estabelecer políticas de cooperação técnica e científica. Então, olha que interessante, Um país que tem lá uma descoberta, ele se filia a uma organização para justamente compartilhar isso com outras nações. Bacana, esse é o propósito também. Um outro objetivo, estratégias para a resolução de problemas de urgência, como guerras e outros conflitos militares. Se nós pegarmos a história do nosso planeta, isso daí é um grande avanço. Você ter um grupo de pessoas que representam vários países para justamente tratar de assuntos de guerra, para que efetivamente a gente não avance em algumas estratégias. Isso aconteceu pós-Segunda Guerra, após as bombas atômicas. Opa, peraí, nós já temos conhecimento suficiente para destruir fisicamente o mundo. Então, as pessoas passaram a se reunir para justamente discutir um pouquinho sobre isso. E até nos dias de hoje a gente vê no noticiário o quanto isso é tema das organizações. E um outro objetivo é fiscalizar, através de órgãos específicos, o cumprimento das regras estabelecidas pelos acordos. Então, essas organizações, algumas delas, também trabalham na fiscalização. Olha, nós decidimos isso em conjunto e vamos acompanhar para ver quem é que está dentro das diretrizes do grupo e quem está ferindo aquilo que foi definido. Então vejam que essas organizações internacionais, elas têm um objetivo bastante interessante. O que nós selecionamos aqui foram 10, as 10 principais organizações dentro dessa temática, para a gente poder entender um pouquinho o quanto essas organizações acabam interferindo no nosso dia a dia de cidadãos. A gente vai ao açougue, vai ao supermercado, estamos com a nossa família, estamos nas nossas organizações, na nossa cidade, no nosso estado, o quanto que isso pode interferir, ou de certa forma, interfere positivamente até, para a gente entender um pouquinho por que existe toda essa dinâmica aí na sociedade, ok? Então nós temos a ONU, que é uma das mais conhecidas. Eu só vou destacar os aspectos principais de cada uma das organizações para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Então, a ONU, qual é o foco? Manutenção da paz mundial, respeito aos direitos humanos e o progresso social da humanidade. A OEA, Organização dos Estados Americanos, tem como objetivo integração econômica, a integração, segurança, combate ao terrorismo,
tráfico de drogas e armas, combate à corrupção e o fortalecimento da democracia no continente. Olha que interessante. A OMC, Organização Mundial do Comércio, fiscalização e regulamentação do comércio mundial. E aí, nós temos outras que estão aí na tela, só para você poder entender um pouquinho. Existem organizações que têm uma preocupação efetiva em relação às diretrizes mundiais. Aí vocês podem me falar, Luciano, mas a gente não percebe muito impacto nisso. Turma, a natureza não dá saltos. Então, essas organizações têm um propósito de efetivamente trabalhar questões que no passado não eram trabalhadas na profundidade que são hoje. Então, quando a gente observa que existem essas comunidades se preocupando com temas tão importantes na vida de todos nós, a gente, de certa forma, consegue identificar esse movimento de transformação, esse movimento de transição. É que muitas vezes nós não entramos no detalhe dessas organizações porque aparentemente estão muito distantes, mas basta que a gente acompanhe nos noticiários para a gente perceber que existem ações importantes que acabam impactando na vida de todos nós, ok? Então, vamos, na verdade, a gente faz algumas provocações para que individualmente, cada um de nós, possamos buscar mais elementos para formar o nosso entendimento sobre o tema. Mas é fundamental que a gente entenda que as coisas estão acontecendo. Mesmo longe de nós, as coisas estão acontecendo e as pessoas estão se organizando para nos ajudar no nosso dia a dia. Então, nós temos aqui, só eu gostaria de fechar, muitas vezes a gente fala do FMI, tem aquela conotação negativa, mas qual que é a função do FMI? O aumento do nível de emprego e a diminuição da pobreza. Então, os países que buscam auxílio ali no FMI, existe esse propósito de nos auxiliar nessa parte física. A gente tem que viver a vida espiritual. Sem dúvida, estamos aqui para desenvolver os nossos sentimentos. Mas tudo que está em torno de nós, cabe a gente desenvolver e dar um significado. Então, qualquer órgão que exista no mundo com o propósito de auxiliar a qualidade de vida nos países, a gente precisa conhecer, mesmo que superficialmente, para a gente entender que existe uma dinâmica de melhora e de progresso para todos nós. Não que todos que estão lá são espíritos de luz, mas com certeza os seus idealizadores pensam de uma forma diferente em relação a viver em comunidade. Com certeza, ao longo do tempo, estes cargos serão ocupados cada vez mais por espíritos mais compromissados com a proposta dessas organizações. E isso nos faz entender um pouquinho mais tudo o que está acontecendo neste momento de transição. Espero que você tome isso como um incentivo para você poder ampliar aí os seus conhecimentos. Fique ligado e nos vemos no próximo bloco.